crianças, sejam muito bem-vindas a mais um culto nosso do Departamento Infantil, do Pinheiros Infância, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você tem entre 8 e 11 anos, participe. Nós preparamos um culto de adoração a Deus, muito especial. Espero que você goste. Então, em primeiro lugar, vamos fazer uma oração para dar início ao nosso culto? Então, abaixe sua cabeça, feche seu olho. Vamos falar com Deus. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Te agradeço por esse culto que nós estamos tendo. Mesmo à distância, sabemos que o Senhor está nos ouvindo. E esse é um culto que nós estamos oferecendo para o Senhor. É para isso que nós fazemos os cultos. Então pedimos para que esse culto seja agradável ao Senhor e que a gente possa aprender na Tua Palavra, na Bíblia, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos para o nosso louvor? Eu vou passar agora para o Samuel, que vai fazer um período de louvor, e depois a gente vai voltar para a mensagem, tudo bem? Então vamos lá. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, sempre me glorio. Por fim descansarei, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz. Graça, amor, achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Prepare lápis e papel, porque o recado é do céu. Vamos conversar, sabe por quê? O mestre ensinou a orar, O mestre ensinou a orar. Prepare o seu coração, falar com Deus não é repetição. A porta você vai fechar, sabe por quê? O
Mestre ensinou a orar, yeah, yeah. O Mestre ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Mestre ensinou a orar. O Mestre ensinou a orar, yeah, yeah. O Mestre ensinou a orar. O Mestre ensinou a orar, yeah, yeah. O Mestre é Jesus. O Mestre é Jesus, oh, oh. O Mestre é Jesus. O Mestre é Jesus. Amém. Muito bem, agora que nós já cantamos, já louvamos a Deus, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a nossa fé. Você já parou para pensar sobre o que a gente faz com as coisas que a gente aprende na igreja? Porque a gente ouve tanto sobre Deus, na verdade, a gente conhece cada vez mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre a nossa fé, com tudo aquilo que a gente aprende na escola dominical, nas aulas, todo domingo, aquilo que a gente ouve nas pregações, nos cultos. E o que será que a gente está fazendo com esse conhecimento todo? Será que as coisas que a gente aprende sobre Deus na igreja ou em casa com a nossa família, essas coisas têm feito alguma diferença na nossa vida? Na hora da gente decidir fazer ou não fazer alguma coisa, falar ou não falar alguma questão? Será que as coisas que você sabe sobre Deus fazem diferença naquilo que você faz e naquilo que você diz? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a prática da nossa fé, né? Qual que é a diferença que tudo que você já aprendeu sobre Deus tem feito na sua vida? É importante que a gente pense sobre isso. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Tiago. Tiago está lá no finzinho da sua Bíblia, está depois de Hebreus, antes de 1 Pedro. Abra lá em Tiago, Tiago capítulo 2. Eu vou ler do versículo 20 até o 23. Vou dar um minutinho para você abrir aí, tá bom? É Tiago 2, do versículo 20 até o versículo 23. Nesse texto a gente vai falar um pouco sobre o exemplo de Abraão, que a gente viu na aula de hoje da escola dominical. Conseguiu abrir aí? Tiago 2, do 20 até o 23? Então, olha para a sua Bíblia que eu vou ler aqui, tá bom? E você vai acompanhando. É assim que diz a palavra do Senhor. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou.
E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Até aí. Então, nesse texto, crianças, a gente vê o exemplo de Abraão, né, que foi alguém que conhecia Deus, que tinha conhecimento dele, tinha recebido uma promessa do Senhor, e daí, na hora que ele precisou ser provado, ele cumpriu com aquilo que ele tinha aprendido, né? E na nossa vida, será que a gente tem praticado aquilo que nós aprendemos sobre Deus? Muito bem. Então, como a gente vai falar sobre a prática da nossa fé, é preciso que antes a gente pense sobre o que é a nossa fé. A gente usa bastante essa palavrinha, não é? A fé, nossa fé em Deus, a fé que nos ajuda nos dias difíceis. Mas o que é a fé? Bom, em primeiro lugar, a fé é algo que foi dado por Deus de presente para as pessoas que creem nele, né? Então, a Bíblia diz que ela é um dom de Deus. Nós, sozinhos, não podemos ter fé. A gente não pode não ter fé e conseguir inventar fé para a gente. Não dá para fazer isso. É Deus que tem que dar para nós. E Ele deu essa fé, né? E o que é isso? É o que a gente sabe sobre Deus e o que a gente acredita sobre Deus. Não é? Porque aquilo que a gente conhece sobre Deus, sobre Jesus, a gente sabe das histórias, sabe daquilo que a Bíblia nos ensina e nós acreditamos, né, que tudo isso é verdade. Então, esse acreditar que você tem em tudo que você conhece sobre Deus, isso é a sua fé. E é a partir disso que eu pergunto, que diferença essa fé, esse conhecimento, essa crença em Deus tem feito na sua vida? Então vamos para o texto de Tiago que a gente leu agora? Bom, o texto começa falando que a fé sem obras, quer dizer, sem prática, sem atitudes, a fé que é só na cabeça, ela é inoperante. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma fé que não gera nada, que não faz diferença na sua vida, que no dia a dia, nas coisas que você decide fazer, decide falar, a fé não faz diferença, né? E essa fé sem a prática, ela não faz nada para a nossa vida, ela não gera nada, né? Então, o que a gente aprende aí? Que para as coisas que a gente aprende de Deus fazer alguma diferença na nossa vida, a gente precisa praticar, precisa viver aquilo. Não basta saber o que está escrito na Bíblia e acreditar que é verdade. Você precisa, no dia a dia, ir praticando isso, né? Mas como é que a gente pode praticar? Em todo momento, né? Ou seja, por exemplo, quando você está lá na escola, né, fazendo uma prova difícil, uma prova importante, e o seu amiguinho que está sentado na sua frente abaixa para pegar um lápis, e você vê ali que está a prova ali dele na sua frente, prontinha para você colar, para você copiar dele. Agora, essa é a hora que você tem que tomar uma atitude. Você vai colar, ou você vai ser honesto, ser sincero, e vai fazer a sua prova e não vai olhar para a prova do seu amigo. Essa decisão de decidir olhar para a prova dele ou decidir não fazer isso é uma oportunidade para você praticar a sua fé. Ora, a gente crê num Deus que é sincero, que é honesto e que é verdadeiro, não é verdade? E nós devemos ser um reflexo desse Deus, devemos ser a imagem de Deus. Então a gente também deve ser honesto, sincero e verdadeiro. Agora, não basta só saber isso, você tem que praticar ali, você tem que não colar nessa situação. E é assim que você pratica a sua fé. Deu para entender? Depois eu vou mostrar mais exemplos. Mas vamos seguir com o texto, né? O versículo 21 vai começar a falar sobre o exemplo de Abraão, né? Então, como é que foi a prática da fé em Abraão? A gente acabou de ver na escola dominical. Abraão recebeu uma promessa de Deus de que a partir dele iria ser formado um povo, o povo de Deus, e que ele deveria obedecer a Deus, né? O próprio Deus disse que cumpriria suas promessas. Agora, Isaac era o único filho de Abraão, né? O único filho de Abraão com Sara, né? Que era sua esposa. O Isaac era o filho da promessa,
É isso que o texto lá de Gênesis fala. Então Isaac era o descendente prometido por Deus, a partir do qual a descendência de Abraão ia começar um grande povo de Deus. O povo de Deus queria ser grande sobre a terra. Agora, se Deus pediu para Isaac sacrificar, matar o próprio filho, esse filho da promessa, como que ia se cumprir essa promessa? Se Isaac precisava estar vivo para ter mais filhos e continuar essa linhagem, né? Foi um momento em que Abraão foi provado, né? Foi uma prova que o próprio Deus colocou a Abraão para que Abraão pudesse praticar a sua fé. Ou seja, se Abraão acreditava que Deus cumpriria a sua promessa, Abraão precisava na prática demonstrar isso, de que de um jeito ou de outro, Abraão tinha que obedecer a Deus e sabia que Deus ia fazer aquilo que ele prometeu. Porque esse é o Deus que nós cremos, na verdade, um Deus que não mente, um Deus que não enrola ninguém. Ele vai lá, ele cumpre e ele promete, né? Ele promete e ele cumpre, aliás. Então, Abraão vai lá e, na hora de fazer o sacrifício, Deus resolve a situação, né? Ele dá ali um animal para ser sacrificado no lugar de Isaac. E essa atitude de Abraão, de não só acreditar na promessa, mas ter uma ação na vida real, ali na prática, que cumprisse com aquilo que Abraão acreditava, é um exemplo de prática da fé. Assim como esse exemplo que eu citei agora há pouco, né? É claro que o exemplo de Abraão é algo muito impressionante, muito espetacular e que não vai acontecer com a gente. Mas é um exemplo que a gente deve seguir. Será que nas pequenas provas que você tem, todos os dias, nos pequenos momentos em que você tem que decidir obedecer a Deus ou não, praticar aquilo que você acredita ou não, você tem cumprido? Você tem obedecido a Deus? É preciso que a gente pense sobre isso. Na sequência do texto, o texto diz o quê? Que Abraão ele tinha a fé junto com a prática, junto com as obras, né? E que essa fé ela foi consumada pelas suas obras. Isso quer dizer que a fé foi concretizada, foi aprovada. É igual assim, você tem uma ideia, um projeto, e daí aquilo lá sai do papel, sai da sua cabeça e vira uma atitude, uma coisa na vida real, uma coisa concreta que a gente pode falar que viveu, que aconteceu, né? Será que o nosso conhecimento de Deus tem se transformado em atitudes, assim como foi a de Abraão, né? A fé de Abraão foi consumada pelas obras. As nossas atitudes de obediência a Deus confirmam aquilo que a gente acredita sobre Ele. E se elas não confirmam, então aquilo que a gente acredita não tem valor nenhum. E é por isso que esse assunto é tão importante. E no versículo 23 o texto diz que Abraão foi justificado pela sua fé. Quer dizer que ele foi aprovado por Deus. Ele passou por aquela prova, né? Por causa da sua fé, Abraão foi justificado, porque ele creu em Deus, creu que Deus cumpriria suas promessas. Da mesma forma, nós somos justificados pela nossa fé. Nós somos aceitos, aprovados por Deus pela nossa fé. Mas no nosso caso, a gente já conhece Jesus, certo? Já sabe o que Jesus fez por nós e nós acreditamos nisso e com a nossa vida prática nós provamos o que nós acreditamos, né? E é por isso que a gente pode ser justificado também por Deus, por causa da nossa fé em Jesus, né? Assim como Abraão foi justificado pela sua fé na promessa que Deus tinha feito. Mas o que a gente pode aprender com essa história? Vou resumir aqui alguns pontos que eu já passei. Em primeiro lugar, a nossa fé só é real quando muda as nossas atitudes. Se a sua fé não está mudando as coisas que você faz, então não adianta de nada. Se nós, por exemplo, aprendemos na igreja, na escola dominical, lá nos 10 mandamentos, que nós devemos honrar pai e mãe, e em casa a gente desobedece os pais, esse conhecimento de Deus sobre essa promessa, esse mandamento, não está adiantando de nada se a gente não pratica. Ou seja,
Você acreditar que deve honrar pai e mãe só é consolidado, só é aprovado, né? Essa fé só tem alguma diferença na sua vida quando você realmente obedecer os seus pais, por causa daquilo que você aprendeu na Bíblia. E é assim que a gente vai praticando. Esse foi o exemplo, isso foi isso que Abraão cumpriu. Ele conheceu algo sobre Deus e viveu depois, né? E será que a gente tem feito isso? Né? Mas, se a gente tem dificuldades em cumprir com aquilo que a gente conhece sobre Deus, em viver de verdade, eu gostaria de falar para você que Deus ainda assim está com você. Deus ainda assim oferece perdão, né? Deus ainda assim quer que você busque Ele e que você se aproxime dEle. Hoje Deus nos chama para viver aquilo que a gente crê. Você tem vivido o que você crê? Eu gostaria de fazer um desafio para você. Será que você consegue pensar em alguns exemplos de coisas que a gente aprendeu na Bíblia e que não tem feito na vida real? Por exemplo, honrar pai e mãe. Por exemplo, não mentir. Por exemplo, dividir as coisas com os outros quando os outros estão precisando de ajuda. Será que você tem feito isso? Será que a sua fé tem feito diferença na sua vida? Porque se a gente só conhece e não pratica, isso não faz diferença nenhuma. E a gente precisa resolver isso, certo? Eu gostaria de ler mais um texto, e você não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidinho, que é um grande consolo, um grande ânimo pra gente nesse assunto, tá legal? Diz o seguinte, ó, Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, tudo que vocês estão ouvindo sobre Deus, tudo que vocês estão descobrindo sobre Ele, tudo que vocês estão conhecendo sobre Deus, pratique isso, viva isso. Sabe por quê? Sabe o que acontece quando a gente pratica? E o Deus da paz é conosco. A gente fica mais perto de Deus. O Deus da paz é com a gente. Tem coisa melhor que isso? Então, não tenha dúvida de que a melhor coisa que a gente pode fazer com tudo que a gente aprende aqui na Bíblia é praticar, é viver. Lembre-se de tudo que você tem aprendido aqui e não só assista a aula da EBD, não só participe do culto, não só leia a Bíblia na sua casa, mas para e pensa, tenta lembrar da sua vida real, da sua vida prática. O que você tem feito a respeito do que você aprendeu aqui? Sabe por quê? Porque quando a gente pratica, o Deus da paz é conosco. A gente fica mais perto de Deus. E não tem nada melhor que pode acontecer para nós do que ficar mais perto de Deus. Tudo bem? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor está nos chamando para praticarmos aquilo que aprendemos. Peço para que o Senhor nos ajude a viver a nossa fé na vida prática. Peço para que o Senhor nos perdoe por tudo aquilo que a gente aprendeu sobre o Senhor, mas que não mudou nada na nossa vida. Nos ajude a melhorar, Pai, e tenha misericórdia de nós. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, esse foi o nosso culto de hoje. Espero que tenha sido uma bênção. Você é muito precioso para Deus e Deus quer que você o encontre e que você viva aquilo que você pode aprender aqui na Bíblia. Tá legal? Nunca se esqueça disso. Que Deus te abençoe muito e até a próxima. Até mais.